No finalzinho do mês de janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que em 1 ou 2 semanas o governo enviaria para o Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. Então, depois de já ter feito duros ataques aos direitos trabalhistas e à Previdência, o governo agora avisa que a bola da vez é o serviço público, se apropriando de uma expressão que tem, a princípio, um significado progressista, que é a expressão reforma, mas na verdade vem servindo para encobrir processos altamente regressivos na sociedade brasileira. Portanto, o mais correto seria a gente caracterizar tudo isso como contra-reformas trabalhistas da Previdência e agora, como disse Paulo Guedes, daqui a algumas semanas, a reforma administrativa. E a reforma administrativa, ela parte de alguns mitos que a gente precisa combater. O primeiro é que existe funcionário público demais no Brasil, que existe um excesso de servidores. Bom, em primeiro lugar, o número de servidores que existe hoje no país é praticamente o mesmo da década de 90. De lá para cá, a população teve um enorme crescimento, portanto, a demanda dos serviços públicos aumentou significativamente. No entanto, o número de servidores não acompanhou essa demanda. Uma outra contradição grande do governo é que a OCDE, reivindicada aí pela direita e pela extrema-direita como modelo econômico internacional, um clube de capitalistas, na própria OCDE, o número médio de funcionários públicos dos países que a compõem é de 21% do total de trabalhadores. No Brasil, essa taxa está na casa de 12% do total de trabalhadores, portanto, muito abaixo da média da própria OCDE. Além disso, nós não podemos esquecer que quando se fala em serviço público como um todo, é muito comum incorrer em graves generalizações. Primeiro, esquecendo que a maioria dos servidores públicos hoje está nos municípios. 60% dos servidores são municipais. E aí, quando se fala de salário de marajás, a gente precisa olhar a realidade. Mais da metade desses trabalhadores do setor público nos municípios, na verdade, ganha até R$2.000. Que salário de marajá é esse? A média dos servidores municipais como um todo é uma média de R$3.800. Isso são dados do IPEA. Nos estados estão concentrados 30% dos servidores, que recebem na média R$5.000. E apenas 10% dos servidores públicos estão no nível federal, que tem uma escolaridade mais alta e também uma média salarial de R$10.000, que para determinadas funções ainda é abaixo do setor privado. Então, onde é que estão esses super salários tão falados? Estão em setores isolados, como, por exemplo, juízes. Esses ganham 30, 40 mil reais, auxílio moradia, alimentação, viagem, privilégios que a grande maioria dos servidores não chega nem perto. E esses que têm mais privilégios, curiosamente, não são afetados pelas reformas. Vejam o que aconteceu na reforma da Previdência, que teve um tratamento privilegiado para militares e para os juízes. O combate aos privilégios é só no discurso. Na prática, as intenções são outras. E aí, o que vem nessa reforma? A reforma deve apresentar aí 3 grandes eixos, pelo que vem sendo discutido pelo empresariado e pelos representantes políticos da direita. O primeiro é o eixo da diminuição do número de carreiras, o segundo é um ataque à estabilidade e o terceiro mexe com os planos de carreira e progressão funcional. Diminuição do número de carreiras é basicamente legalizar o desvio de função, porque quanto menos específicos são as carreiras do serviço público, mais o governo tem margem para trocar os servidores de função, trocar inclusive até a alocação geográfica dos trabalhadores. A questão da estabilidade
É uma manipulação muito grande, porque na Constituição atual, nas leis em vigor, já existem diversos mecanismos de avaliação do servidor antes e depois do chamado estágio probatório. Na verdade, o que o governo quer é tornar mais fácil o processo de demissão dos trabalhadores e tornar mais fácil a manipulação política das bases. Hoje em dia, com a lei atual, isso já acontece, principalmente nos municípios. Os servidores que não têm estabilidade no emprego, os empregados públicos, os contratados temporários, né, o termo mais exato, quando chega na época de eleição, ou eles se transformam em cabos eleitorais de vereadores e prefeitos, ou o emprego deles é colocado em risco. Imagine com a diminuição da precária estabilidade já hoje existente. Isso vai simplesmente se agravar. A perseguição política, os governos que demitem e contratam de acordo com seus interesses partidários. É isso que está sendo colocado para a sociedade, nesse processo de reforma administrativa que vai ser colocado aí pelo governo federal. E por último, a questão da progressão das carreiras, que na verdade não passa de uma intenção do governo federal em ampliar o arroxo salarial. Por exemplo, meu caso, né, da minha categoria, eu sou servidor da educação no estado do Rio de Janeiro e nós estamos 6 anos sem reajuste. Com a proposta do governo, além desses 6 anos sem reajuste, nós ficaríamos sem triênios, sem progressão de nível na carreira. Essa que é a ideia, é tornar o serviço público cada vez mais precário. Mais precário do que está hoje, com servidores abaixo do número necessário nos serviços que a população mais precisa, como educação e saúde, servidores mal pagos, desvalorizados e, ainda por cima, pressionados politicamente para agradar os governantes de plantão. É isso que a sociedade brasileira quer? O discurso do governo é um discurso de aumentar a eficiência, melhorar o serviço, mas se a gente for analisar concretamente as consequências que essa reforma anunciada devem trazer, não chegam nem perto das intenções anunciadas. Então vamos ter cuidado com esse discurso, tem muita gente boa aí, ingenuamente apoiando, e no movimento sindical, nas mais diversas categorias, a gente tem que se preparar para fazer um combate muito duro a mais essa contra-reforma que o governo federal apresenta aí contra o povo brasileiro, contra o serviço público, retirando mais direitos dos trabalhadores. Um abraço e até a próxima.